Cartel, corrupção ativa, corrupção passiva, fraude em licitações, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica eleitoral, advocacia administrativa, evasão de divisas e violação de sigilo funcional. Esses são os crimes que vão ser investigados. O especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, vai explicar para a gente aqui no Link Record News. Bom dia. Sobre esses crimes, alguns dos principais. Não dá para falar de tudo porque são muitos, doutor. Então, queria que o senhor começasse listando aí os principais crimes, os que mais aparecem na investigação. Então, bom dia, Tainá, bom dia, Marcela. É sempre um prazer participar do programa. São dezenas de pessoas cujos inquéritos, então, foram autorizados e alguns crimes se repetem, não é? Principalmente corrupção ativa. O que é corrupção ativa? É alguém oferecer vantagem, não é só dinheiro. Às vezes o telespectador vai pensar que é só dinheiro. Não, qualquer vantagem, um bem, alguma vantagem patrimonial em troca de um favor, em troca de um benefício. Então, quem pratica esse crime é quem oferece a vantagem, quem dá a vantagem. Corrupção passiva é o contrário, então é quem recebe, né? Alguém que se submeteu a este tipo de vantagem, esse tipo de recebimento, né? E vai praticar um favor ou vai fazer alguma coisa em troca desse recebimento. Em linhas apertadas é isso. A lavagem de dinheiro é você não ter a origem do dinheiro na sua declaração de imposto de renda, na sua vida. Você trabalha, você tem salário, você sabe de onde vem o dinheiro que você usa para viver. De repente, a lavagem de dinheiro é você receber um dinheiro que você não tem origem, não tem como explicar. Então, você, de alguma maneira, tenta, e é por isso que o nome é lavagem de dinheiro, você tenta legalizar este dinheiro também, porque ele não tem uma fonte, não tem uma origem correta. Outro crime que se fala muito, e eu me lembro que lá nas reuniões da Comissão de Direito Eleitoral, de Reforma Política da OAB, a gente fala muito em falsidade ideológica eleitoral. É um dos crimes que se repete aí também com várias pessoas, né? O que seria falsidade ideológica eleitoral? Porque, na verdade, quando a gente fala que não tem crime eleitoral de Caixa 2, a lei eleitoral não fala. Lógico que o Caixa 2 é crime fora do âmbito eleitoral, né? Agora, o que é a falsidade ideológica? É o candidato ter recebido dinheiro e, na hora de prestar contas para a Justiça Eleitoral, que todo mundo tem obrigação de fazer isso, não declara ou declara de forma incompleta. Bom, por exemplo, né? É o caso, por exemplo, do Jorge Viana, também tem um caso do Aécio Neves, né? Presidente do PSDB e também senador. Ele é um dos mais vai responder, vai ser investigado por 5 crimes diferentes, né? Entre corrupção ativa, falsidade ideológica, são vários tipos de crime. E aí, como que parte a investigação a partir daí e desses diferentes tipos de crimes? Eu vou pedir só para o senhor também diferenciar tal corrupção ativa, corrupção passiva, que acaba confundindo, né, a gente, às vezes, na hora de diferenciar. Então, e são crimes que estão aparecendo na lista Aécio Neves, Romero Jucá. Tainá, começando daí, a corrupção ativa é aquela pessoa que oferece uma vantagem para alguém em troca de um benefício, em troca de um favor. Então, eu sou empresário, eu sou representante de uma determinada empresa, sem precisar mencionar nomes, e estou oferecendo vantagem para alguém me beneficiar ou beneficiar a minha empresa. Não é só dinheiro, pode ser uma viagem, pode ser um carro, pode ser qualquer coisa, qualquer vantagem patrimonial. Aquelas situações, doutor, em que às vezes a gente vê, né? Fulano viajou no helicóptero do empreiteiro tal. Exatamente. Isso já é considerado. Isso tem uma vantagem, isso tem um custo, 5 mil, 10 mil, sei lá quanto que é uma vantagem para a pessoa que recebeu. A corrupção passiva é justamente aquele que vai sentir esse benefício, vai receber também isso, não precisa ser só dinheiro, é lógico que receber 10 mil, 100 mil, 1 milhão, né, seria ideal para as pessoas receberem de forma honesta, mas quem recebe esse dinheiro, quem recebe essa vantagem, quem recebe um carro, quem recebe uma viagem, em troca de favor, quer dizer, com o compromisso de depois retribuir isso, é aquele que pratica corrupção passiva. Agora, tem crime aí de cartel, tem crime de você fraudar licitação, porque a regra no poder público, no dinheiro público, é você ter competência, licitação. Então, se alguém recebe uma vantagem para favorecer uma empresa e deixar outras que têm igualdade de competição de lado, isso também é fraude à licitação, é expresso, a lei fala em crime. Então, você mencionou alguns nomes, quer dizer, hoje de manhã o pessoal estava dizendo, qual é a diferença da lista do Janot e a lista do Fachin? Alguns nomes acrescentaram, outros nomes foram tirados, mas na verdade a lista é a mesma, e isso significa que as instituições estão funcionando.
Começou lá atrás com lista do Janot, investigação. Agora o procurador-geral foi lá no STF e pediu autorização para abrir os inquéritos. E foi isso que, essa lista que foi liberada ontem. Então, esse já é um passo à frente da história, né? Que é um passo adiante. Bastante importante. Agora, eu acho que a dúvida que fica, né? Isso caiu como uma bomba ontem para todo mundo, no mundo político e também para os cidadãos que acompanham, claro, o noticiário que está cada vez mais quente, né, da política brasileira. São 74 nomes de políticos que têm foro privilegiado. Então, assim, a lista é extensa. As acusações são das mais variadas possíveis. A gente não pode colocar tudo no mesmo bolo, até porque é apenas um pedido de abertura de inquérito. Exatamente. Ainda tem um longo processo até o julgamento e até a condenação, se de fato ela acontecer. Agora, o que preocupa, eu acho, é que as cortes superiores têm uma lentidão que a gente já conhece. Pouca coisa foi feita, por exemplo, desde a lista do Janot até agora, que passaram 2 anos, né? De fato, Renan Calheiros virou réu, para citar um exemplo, mas a coisa não andou muito. O que eu acho que as pessoas ficam preocupadas, mas e aí? Como que o judiciário tem que agir para o efeito político não ser maior do que o efeito judicial nesse caso, né? Então, Marcela, isso é importante que você está falando. A primeira coisa, isso é só investigação. Ninguém é culpado ainda, nem ninguém foi condenado ainda. É só o início da investigação. E a gente lembra daquela primeira lista do Janot, que já tem aí praticamente 2 anos, como você mencionou, e, se eu não me engano, são 4 ou 5 cujas denúncias foram recebidas, ou seja, hoje são réus e estão respondendo o processo. Então, se a gente fizer uma conta matemática, isso já foi feito, me parece que 30 ou 40 nomes, só 5 são réus hoje. Então, se a gente pegar essa lista atual de 84, o que vai acontecer dali para frente? Ou quanto tempo vai demorar isso, já que é a preocupação do telespectador? Na verdade, é um problema de estrutura do Poder Judiciário. Como essas pessoas têm foro privilegiado, elas vão ser julgadas lá no STF, e são 11 ministros, não é? É um problema de estrutura do Poder Judiciário. Quer dizer, essa investigação vai demorar mais ou menos, dependendo da dedicação. E é lógico que o STF não pode fechar só para julgar os processos da Operação Lava Jato. Existem outros milhares de processos que reclamam, a sociedade cobra do STF respostas. Então, esse processo vai entrar no ritmo normal e realmente pode demorar. E a gente pode tomar como exemplo o mensalão, né, doutor? Que foram 7 anos se arrastando até que 30 pessoas, né, no final ficaram daquelas todas que estavam para serem, que existia uma expectativa de que seriam condenadas, né? Por isso a gente está fazendo essa ressalva de que agora vai começar a investigação, não são todos que vão ser condenados. Então, no final das contas, fizeram uma peneira aí durante esses 7 anos e sobraram esses 30 réus. Mas, Tainá, é importante o telespectador entender isso. Eu acho que isso é um exemplo do funcionamento das nossas instituições. Todos nós, a sociedade, quer justiça. Quem fez coisa errada tem que ser condenado e tem que cumprir a sua pena. Agora, este momento, esta fase, é justamente para investigar. De repente, no final da investigação, conclui-se que muitos deles, metade, 1/3, aí não importa a matemática, não fizeram nada de errado. Então, esse é o sistema funcionando. Se demorar um pouquinho mais, Marcela, eu acho que é uma prova de que a justiça trabalha com cuidado, com cautela e não faz essas coisas de afogadilho de pressa. Não, nem é essa, né? Nem agora é vai demorar. Nem o que a gente defende, muito pelo contrário. Agora, o que também, uma outra questão que acho que fica, né? Depois do pedido de abertura de inquérito, o que deve ser feito e como? É claro que foram delações de executivos da empresa empreiteira Odebrecht que foram feitas. Agora, eu acho que a grande dificuldade dos investigadores é conseguir provas para que, de fato, isso se materialize e que essas pessoas sejam condenadas se de fato forem culpadas. Como conseguir essas provas, né? Não só em bases em delações premiadas, e como que isso pode ser um processo rápido a ponto de também não ser que essas ações não sejam prescritas. Intermináveis, né? Bom, essa investigação, o ponto inicial foram as delações. Agora, vamos imaginar, e já tem gente aí cujo nome foi mencionado que está dizendo isso, que tem delação que é mentirosa, tem delator que mentiu para prejudicar aquela determinada pessoa. Então, é isso que a investigação tem que apurar. Tem que juntar. A delação é um primeiro momento. Agora, a gente tem que lembrar que a delação, normalmente o sujeito confessa que praticou crime, né? Quer dizer, eu estou confessando e estou envolvendo terceiros, estou envolvendo outras pessoas. Então,
nesse momento da investigação, a gente tem que juntar outros elementos. Da onde saiu o dinheiro, quem levou o dinheiro. A gente ouviu falar de gente com mochila. Então, de repente, dá para ver nas câmeras do escritório, da empresa, onde for, alguém entrando de mochila, saindo sem mochila. Não dá para ver o que está dentro da mochila, mas já é um elemento para dizer, olha, alguém foi entregar alguma coisa. Não foram bombons da Páscoa. Deve ter sido alguma coisa que estava dentro daquela mochila. E saiu esse dinheiro, onde esse dinheiro foi usado, foi gasto. Quer dizer, este é um momento para coletar esse tipo de prova. Agora, os políticos já estão trabalhando nos bastidores para diferenciar caixa 2 de corrupção, de propina, né? Porque boa parte dessas investigações trabalha com a troca de favores. Então, a Odebrecht foi lá, doou tanto para a campanha do parlamentar X, e em troca teve ali uma facilitação numa MP que favorecia a Odebrecht, enfim, mais ou menos nessa linha. Claro que a gente não pode generalizar, até porque são muitos casos e cada caso muito específico. Mas, de fato, então, qual que é a diferença entre propina e caixa 2? Por que eles querem fazer essa diferenciação? Eu acho, e é isso que a gente está vendo dessas discussões, que hoje a lei eleitoral não fala em caixa 2 eleitoral. É lógico que uma empresa que deixa de declarar rendimentos e tem o caixa 2 e depois usa esse dinheiro, estão no âmbito do direito penal, no âmbito da justiça normal, criminal, já é crime. Agora, na eleição, não. Na eleição, especificamente, não tem lá, caixa 2 é crime eleitoral. Tanto é que muitos dessas pessoas que foram objeto dessa lista, tem lá um dos crimes, uma das acusações é a falsidade ideológica. Então, o que é a falsidade ideológica? Como a gente falou no começo, é alguém ter recebido, vamos dar um número, eu recebi R$10 mil de doação e só declarei 5 mil. Na minha prestação de contas. Muita gente fala, mas eu declarei para a Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral aprovou. Tudo bem, a Justiça Eleitoral aprovou 5 mil, mas e os outros 5 mil que você não declarou? Então, aí tem crime de falsidade ideológica. Você não declarou aquilo que você deveria ter declarado. Agora, dentro da sua pergunta, esse dinheiro não necessariamente é produto de corrupção e o candidato tendo recebido. Porque naquele momento a gente também precisa fazer essa diferença. Hoje não pode mais pessoa jurídica doar, mas naquele momento podia. Então a doação em si não é ilegal, a doação era legal. Então se eu recebi R$10 mil e declarei R$10 mil, eu não fiz nada de errado. Agora, lógico, se eu recebi os R$10 mil para fazer algum tipo de favorecimento, aí é dinheiro de corrupção. Por isso essa tentativa de separar. Os presidentes do Senado e da Câmara estão nessa lista de pedido de abertura de inquérito, né? Eunice Oliveira, do Senado, e Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados. Lá atrás, o Supremo começou aquele julgamento, até se afastar ou não Renan Calheiros do cargo. Eles decidiram por deixar ele no cargo, mas que ele não poderia ocupar a linha sucessória. Caso eles virem réus, eles vão seguir essa mesma decisão, porque o julgamento não foi concluído, né? Eu acho que por uma questão de coerência deveria ser mantida esse raciocínio e eles não podem assumir a presidência da República, né? Para ser coerente com as decisões anteriores. E aí, no caso, quem assume é o presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. Né? Agora, eu queria que o senhor explicasse também a situação de Michel Temer, presidente atual, que foi citado, mas ele não pode ser investigado, assim como os ex-presidentes. Por que isso acontece e por quem que vão ser investigados os outros ex-presidentes, Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso, que estão citados nessa delação? Eu li crítica hoje de manhã sobre esse ponto especificamente, Tainá. A Constituição fala lá no artigo 86 que o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos que ele praticou fora do mandato. Então, essas acusações ou esses eventuais fatos dizem respeito ao Michel Temer antes de ser presidente da República. Então, ele teria uma imunidade temporária. Enquanto ele exerce a presidência, ele não pode ser investigado, não pode ser julgado por esses fatos, mas é só enquanto ele for presidente. A crítica hoje de manhã é dizer, não, mas o STF já tem decisões dizendo que ele poderia ser investigado, né? Só investigado, não poderia ser processado. Eu acho que esse artigo 86 quer proteger o presidente da República por tudo aquilo que a gente está falando aqui, vocês falaram no início do programa. A gente quer que o Brasil continue. Então, acusar o próprio presidente de fatos que ele cometeu enquanto não era presidente, me parece que a Constituição quer proteger isso. Inclusive, na nossa enquete do dia, eu vou até aproveitar para a gente esclarecer esse ponto, a gente pergunta exatamente isso. Se essa
essas investigações que envolvem vários ministros, né, do governo Temer, inclusive também a base aliada no Congresso do governo Temer. Dois dos mais próximos, né? Eliseu Padilha e Moreira Franco. Exatamente, estão nesse pedido de investigação. De que forma isso pode paralisar o governo no momento que a gente sofre uma grave crise financeira e que reformas têm que ser aprovadas, por exemplo, a reforma da Previdência? E visto que Temer já anunciou que não vai demitir ninguém até que um deles vire réu, até que seja comprovado. Os ministros vão sangrar. Isso ele falou lá atrás, que a hora que algum ministro virasse réu, então ele seria afastado. Se ele vai manter isso, questão de cumprir a palavra que ele falou lá atrás, né? Coerência do presidente Michel Temer. Agora, em relação ao problema da instabilidade política, a gente vive uma crise política grave já faz muito tempo, Marcelo. Eu já vim aqui várias vezes para a gente discutir isso e as coisas não parecem que estão melhorando, mas a gente tem que ser otimista. A gente tem que tentar separar as coisas. É lógico que eu fico pensando numa crise política, aquela pessoa que está dentro de casa, lá com a sua família, e um dos membros da família tem lá um problema. De repente, todas as atenções vão ser voltadas para aquele membro da família que está com problema e a gente esquece das outras questões. Me parece que é isso que a gente corre o risco de acontecer agora. Todo mundo vai ficar falando da Lava Jato, dos 20 e tantos senadores, 50 deputados e vamos esquecer da reforma. Cabe à sociedade cobrar e cabe a esses políticos, se tiverem um pouquinho de responsabilidade, também separarem a vida deles e eventuais acusações daquilo que o Brasil precisa, das necessidades do Brasil. O Brasil precisa continuar andando, né? Agora, um dos pontos também que chamou muita atenção foi a questão do levantamento do sigilo dessas delações premiadas. O ministro Edson Fachin, ele já ia levantar esse sigilo, já tinha decidido por isso, mas ontem o jornal Estado de São Paulo conseguiu ter acesso a esses depoimentos, a essa lista do ministro Edson Fachin, acabou vazando antes, ele até chegou a comentar que ia divulgar essa lista depois da Páscoa. Hoje ele vai detalhar, então, do que cada um é acusado, de que cada um vai ser investigado, né, ao longo desse processo. O que você acha sobre o levantamento do sigilo? Por que ele pode ser positivo para as investigações? Olha, Marcela, a regra da nossa Constituição é publicidade. Nós, enquanto sociedade, temos o direito de saber tudo o que está acontecendo. Então, o sigilo é justificável no momento em que essas investigações preliminares estão acontecendo, até para proteger aquilo que a pessoa falou e ela não sofrer nenhum tipo de represália. Teve gente que quis sair do Brasil, teve gente que pediu proteção e foi morar fora com a sua família porque tinha medo de ser ameaçado, né? Então, a regra tem que ser essa, está na Constituição e tem que ser essa. Nós temos o direito de saber tudo aquilo que foi falado contra todo mundo e cada um vai fazer o seu juízo de valor. Então, é bom, é saudável para a sociedade ter conhecimento, ler, não pré-julgar, ler e saber o que está sendo falado contra cada um. Agora, a gente viu aqui, a gente falou na abertura, né, Marcela, falando cada detalhe, né, que cada um falou, cada pessoa se defendeu da forma que pôde ali, cada parlamentar. E aí a gente quer saber, quase todos eles, na verdade a maioria, né? Todos eles disseram que não tem nada a ver com isso, que vão esperar para saber mais detalhes sobre o que eles estão sendo acusados. E aí a gente fica querendo saber o que eles têm que apresentar, doutor, porque na delação a gente acredita que os delatores apresentaram, não só eles informaram, como apresentaram provas. Então, essas pessoas têm que apresentar uma contraprova. Queria que o senhor desse um exemplo do que isso seria. Então, na verdade, quem tem que provar a acusação é o Ministério Público. Então, se o Ministério Público está acusando o A, B ou C daqueles crimes que nós já mencionamos, quem tem que provar é o Ministério Público. A delação é um início de prova. Então, por isso que a gente ouve como resposta, eu não posso me manifestar enquanto eu não tomar conhecimento daquilo que eu sou acusado. De que maneira? Justamente essa pessoa, sabendo que ela está sendo acusada, por quê, quem falou e o que falou, aí a pessoa pode começar, olha, eu não estive naquele lugar. Tem gente que falou, eu nunca almocei com essa pessoa, eu nunca me encontrei com essa pessoa. Então, não adianta o delator dizer, olha, eu almocei no restaurante tal, na rua tal, no dia tal, se não tiver comprovação disso. E aí a pessoa pode dizer, olha, isso não é verdade, eu não estava lá naquele dia, naquele momento. É um confronto, então, de argumentos. Assim, isso é o que a gente chama lá na nossa Constituição de ampla defesa contraditória. Agora é a acusação. É lógico que essa investigação ainda, né, vai continuar, não terminou ainda. E depois que a denúncia for oferecida, se for recebida pelo STF, esses acusados
acusados aí, investigados, vão se defender e fazendo essa contraprova. E tem, vai ter que Por isso que vai demorar, Marcelo. Vai demorar, vai ter que provar isso e é muito difícil muitas vezes, né? Porque é muito difícil você justificar que aquela doação foi uma troca de favor. Como assim? Por que que foi? Não foi declarado, tá ali. Muitas vezes eles usam, inclusive, esse argumento, né? Agora eu quero falar um pouquinho da questão do cenário político para o ano que vem. A gente tem eleições, né, presidenciais para governadores, parlamentares e tal. Eu acho que, num primeiro momento, já teve um impacto político muito grande. Inclusive, os políticos estão com medo dos vídeos que vão ser divulgados das delações dos executivos e ex-executivos da Odebrecht. Como que um candidato pode ser inviabilizado? A partir de que ponto que ele vira ficha suja, digamos assim? Então, você lembrou bem, a gente tem a lei da ficha limpa, que fala que aqueles que forem condenados por órgão colegiado ficam inelegíveis a partir da condenação de órgão colegiado. Por isso é que, às vezes, a gente, quando vai discutir a questão do foro privilegiado, tem uns que raciocinam, peraí, eu tenho foro privilegiado, sou deputado, sou senador, ou sou ministro, vou ser julgado pelo STF, ou o STF já é um órgão colegiado, então não tem nem recurso, né? Quer dizer, se for condenado ali no STF, já fica inelegível por 8 anos. Não precisa nem o trânsito julgado, ou seja, não precisa a condenação terminar, não caber mais nenhum recurso, basta a condenação de órgão colegiado. Então, se nós estamos em abril, a eleição o ano que vem, outubro, eu acho que não vai dar tempo para nenhum desses ficar inelegível, nenhum deles ficar inelegível para 2018. Agora, politicamente é um prejuízo. E aí é importante a fiscalização da sociedade. A sociedade acompanhar, ainda que o sujeito não esteja inelegível, eu não preciso votar nele, eu voto em quem eu quiser, né? Agora, por falar nisso, já que a gente está falando de direito eleitoral, temos que lembrar, você falou em 2018, ainda tem uma reforma política aí em gestação na Câmara. De repente, se a gente for fazer lista fechada, como o pessoal está falando, de repente não somos nós que vamos escolher o candidato, né? E aí esses aí que estão na boca do povo acabam se elegendo sem o eleitor votar neles. Isso também precisa pensar. Isso é assustador, inclusive, né? Com certeza, com certeza. Porque... Lá na OAB a gente discutiu isso, quer dizer, tirar do eleitor, e aí eu vou falar do ministro Aires Brito. O ministro Aires Brito disse uma frase que foi publicada no jornal aqui em São Paulo, tirar o direito do eleitor votar é acabar com a democracia, do eleitor escolher em quem ele quer, é acabar com a democracia e criar a partidocracia. Quer dizer, o dono do partido é que vai fazer a lista. E, de repente, nessa lista vai ter um monte de nome que a gente está falando hoje aí e a gente não escolheu. E são nomes investigados de pessoas que têm milhares de problemas. Exatamente por isso que eles querem aprovar essa reforma, assim como aquela lei também que é muito importante, que, se não me engano, está tramitando no Senado, sobre a lei de abuso de autoridade, né? Que, de certa forma, ali pode intimidar os juízes, né? Em processos, não é isso? Olha, pelo que eu tomei conhecimento desse projeto da lei de abuso de autoridade, tem muitos dispositivos ali que me parece que são corretos, hein? Já existem abusos que são praticados, aí tem gente que, de alguma maneira, cria frases de efeito, diz, não, intimidar o juiz significa que o juiz que tiver a sua sentença reformada vai ser punido. Não, para isso tem o tribunal. Se o juiz julgar errado e o tribunal reformar, não vai acontecer nada com ele. Na verdade, tem dois projetos, né? Um de abuso de autoridade e aquele outro que é das 10 medidas de corrupção, anticorrupção, que foi feito ali a partir de um abaixo-assinado, liderado pelo Ministério Público Federal e que foi totalmente reformulado na Câmara dos Deputados, foi para o Senado e o Supremo mandou voltar para a Câmara. Né? Que a gente tem que lembrar, o papel do Poder Legislativo, da Câmara e do Senado é examinar propostas. Quer dizer, então essas propostas do Ministério Público, mesmo a lei de abuso de autoridade, eles estão lá para isso, para aprovarem, rejeitarem, fazerem emendas, melhorarem. Esse é o papel deles. Então também a gente precisa tomar cuidado, a sociedade precisa tomar cuidado. Em tese, a lei de abuso de autoridade é benéfica para a sociedade para evitar abuso, sim. A gente teve casos aí de juiz que apreendeu o carro lá no Rio de Janeiro e de repente saiu passeando com o carro. Quer dizer, é exceção? Mas acontece. Tá certo. Então, doutor Alberto Rolo, advogado, especialista em direito eleitoral, esclarecendo todos esses detalhes que ainda vão surgir, muitas dúvidas, né? Porque, claro, quem está em casa ainda fica assim, então são 74, eles vão presos. Não, tem um longo processo ainda pela frente. Doutor Alberto Rolo explicou tudo isso pra gente. Obrigada pela oportunidade. Até uma próxima. Com certeza vão surgir várias a partir de agora. Eu agradeço, Marcela, Tainá, telespectador, e eu estou à disposição.